Seja bem-vindo a mais uma edição da TV do Sindijus. Aqui você encontra notícias e informações do maior e melhor sindicato do país. E no programa de hoje teremos detalhes da festa do Sindijus voltada para os filiados aposentados. Informações importantes sobre a ação do RRA. A história inspiradora de um servidor que ficou cego aos 18 anos e superou desafios. Hoje, ele é servidor no STJ e se destaca no órgão. E uma reportagem especial sobre doenças invisíveis. Tudo isso e muito mais hoje aqui no nosso programa na TV do Sindijus. Começamos o programa com os detalhes da festa de aposentados do Sindijus, onde a alegria e a diversão marcaram presença para os filiados aposentados. Vamos conferir? Como sempre, uma festa maravilhosa, chiquérrima. Já acabei de almoçar, delicioso, caipirinha, os amigos, rever os amigos. O sindicato está de parabéns, porque eu não canso de elogiar que para mim é o melhor sindicato do Brasil. Por isso que eu sou filiado, adoro essa administração do sindicato. Não é política. Cuida do servidor. Parabéns ao sindicato, que evento maravilhoso. Neste sábado, o Clube Naval foi palco da tão esperada Festa dos Aposentados, promovida pelo Sindijus. O evento, cuidadosamente organizado, reuniu centenas de filiados em um clima de alegria, descontração, propiciando reencontros, memórias afetuosas e celebração à vida. As festas do Sindijus são todas maravilhosas. E as que são feitas para os aposentados com muito carinho, né, para recebê-los aqui e demonstrar que os aposentados, eles são o futuro do nosso país também, pois são eles que têm a experiência necessária para repassar para todos nós. É um momento de agradecimento, é um momento de celebração também. O cardápio do almoço foi um dos destaques da festa, com uma seleção especial que incluiu feijoada, rabada e moqueca, além de uma variedade incrível de bebidas como água de coco, sucos e refrigerante. A comida maravilhosa, o nível, o reencontro com as pessoas e o nível do atendimento do buffet, muito bom. A banda Joy Band foi responsável por animar o público, com ritmos variados, do forró ao rock, garantindo a diversão de todos os presentes. Tendo essa oportunidade de rever os amigos, rever o pessoal da Ativa que está acompanhando, os nossos aposentados também. Não tem preço, maravilhoso. Só o Sindijus poderia proporcionar isso pra gente. Uma parceria firmada entre o Clube de Benefício Clubes e o Sindijus possibilitou o sorteio de diversos brindes para os filiados, incluindo ingressos para o show do Roberto Carlos, hospedagem em resorts, perfumes, panelas elétricas e muito mais, enriquecendo ainda mais a experiência dos participantes. Mas a festa dos aposentados também foi palco para lutas políticas. O evento contou com a presença do senador Exalci Lucas, que firmou com o Sindijus o compromisso de apresentação de uma proposta no Senado similar à PEC 555 para extinguir a cobrança previdenciária sobre os rendimentos dos servidores aposentados. Bem, acertamos ali de apresentar uma PEC da mesma forma que está tramitando na Câmara, o 555. Vamos apresentar também no Senado para poder ser mais ágil, né? E o Sindijus também reafirmou seu compromisso com a luta pela aprovação de matérias em tramitação na Câmara dos Deputados, em prol dos aposentados. O nosso trabalho em prol dos aposentados ele é diário. Estamos trabalhando e sempre trabalhamos pela aprovação da PEC 555 e agora tem a PEC social que trabalhamos juntamente com o MOSAP, que é o Movimento Nacional dos Aposentados, junto ao deputado Kleber Verde, no sentido de apresentar uma nova PEC que será apensada a PEC 555 para a extinção definitiva
da contribuição previdenciária. A festa dos aposentados do Sindijus chegou ao fim, deixando saudades e boas lembranças para todos os presentes. Vocês não sabem o que estão perdendo. As festas, os almoços do Sindijus são maravilhosos. Venham, vocês saiam de casa, venham rever os amigos. E a alegria foi um marco dessa comemoração. Essa foi uma forma encontrada pelo Sindijus de aproximar os servidores aposentados da entidade, além de garantir momentos de congraçamento e também de recordação, para que eles possam rever os colegas e amigos do órgão. E você sabia que cerca de 65 mil pessoas no Brasil sofrem com lúpus? Conheça a história de uma servidora que luta contra essa doença e descubra as formas de prevenção e tratamento. Quem se depara com Regina Gomes dos Reis cumprindo suas atividades no Fórum de Taguatinga, dificilmente imagina o peso que ela carrega. Por trás de sua rotina diária, esconde-se uma batalha silenciosa contra uma doença invisível, o lúpus. É uma doença que requer acompanhamento constante. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E então, assim, a pessoa com lúpus, ela precisa estar atenta a qualquer sintoma adicional, porque 50% das pessoas vai ter problemas renais graves. Você pode ter manifestações no coração, pulmão, vasculites, né? Então, manifestações cutâneas, hematológicas. Você precisa estar sempre em contato com seu médico, fazendo acompanhamento e exames de rotina. E é preciso você aderir ao tratamento. O lúpus, por sua vez, é uma enfermidade difícil de ser detectada, com sintomas que muitas vezes se confundem com outras doenças ou simplesmente não se manifestam, pode permanecer oculto por anos. É o que explica a médica reumatologista Lícia Mota. O lúpus é uma doença inflamatória, sistêmica, autoimune. Então, trocando em miúdos, é uma doença inflamatória, ou seja, que causa inflamação no organismo. É sistêmica porque pode pegar qualquer parte do corpo e é autoimune, ou seja, uma doença em que o sistema imunológico, o sistema imune que normalmente defenderia o organismo, ele comete um erro e ataca o próprio organismo. Então, é uma doença que pode acometer qualquer parte do corpo, então de pele, articulações, até nervos, até rim, coração, pulmão. Mas embora a doença não se mostre a olhos nus, seus impactos são profundos para aqueles que a enfrentam. Regina compartilha suas experiências sobre os desafios enfrentados no convívio social, no trabalho e no âmbito familiar. É bem difícil porque muitas vezes o estado físico e mental exige muito. Eu costumo pensar que, na verdade, como servidora, eu acabo tendo que me esforçar bem mais que uma pessoa que não tem a condição, porque você se ausenta muito por adoecer muito. Os gatilhos para o surgimento do lúpus são variados, desde fatores genéticos até hábitos de vida e condições ambientais. Pesquisas revelam que 9 em cada 10 adultos com lúpus são mulheres, e a maioria entre 15 e 44 anos. A boa notícia é que o quanto antes descoberta, melhores são as chances de tratamento para amenizar os sintomas. Então, o mais frequente é que a pessoa apresente manifestações na pele e ou nas articulações. Então, na pele, a manifestação típica é uma lesão que a gente chama de asa de borboleta, é uma mancha avermelhada que surge aqui no dorso do nariz e nas bochechas, na região malar. Uma sensibilidade exacerbada ao sol, a pessoa se expõe um pouquinho ao sol e surgem manchas vermelhas, ardência excessiva na pele, queda de cabelo, machucado dentro da boca. Também pode acontecer dor e rigidez articular. Então essas são as manifestações mais comuns. Então o paciente ele deve, uma vez que tenha sido feita a suspeita dessa doença, seja por sintomas clínicos ou por exames alterados, o clássico é um exame chamado FAN, fator antinuclear,
esse paciente deve ser encaminhado para o reumatologista, que vai fazer o diagnóstico diferencial com várias outras condições que se parecem com lúpus e instituir o tratamento adequado. Além do suporte médico, o apoio emocional e social é essencial para os pacientes com lúpus. Um ambiente compreensivo e acolhedor pode fazer toda a diferença na jornada de quem enfrenta essa condição. Espera-se compreensão, porque algumas vezes você não vai precisar ter nenhum acesso privilegiado ou atendimento preferencial, mas algumas vezes realmente você está muito debilitado. O lúpus é uma doença invisível que, infelizmente, não tem cura, mas tem formas de tratamento. E o Sindijus está comprometido em informar os servidores sobre essa doença, os sintomas e as formas de cuidado. E na última semana estivemos no escritório de advocacia do Ibanez Rocha, que atende o Sindijus. E temos uma importante notícia para quem ingressou com a ação do RRA. Essa ação visa atender mais de 14 mil filiados e destes, mais de 70% já têm os valores disponíveis em conta. Mas aqueles que ainda não receberam as requisições de pequeno valor e os precatórios, fiquem atentos aos e-mails enviados pelo Sindijus, pelo escritório de advocacia ou pelo Cireia, que é o sistema de requisição. O saldo do RPV pode chegar a 60 salários mínimos e os precatórios ultrapassam esse montante. Se você ainda não é filiado e deseja ingressar na ação do RRA, ainda é possível. Entre em contato com o Sindijus pelo telefone 3212-2613. O RRA é uma ação que visa a devolução do imposto de renda de pessoa física retida na fonte sobre os valores recebidos cumulativamente em força de ação judicial e administrativa. Vamos agora conhecer a emocionante história de um servidor que ficou cego aos 18 anos por uma condição rara. E mesmo diante dos obstáculos, ele conseguiu passar em diversos concursos públicos. Hoje, ele se tornou um exemplo de superação no STJ. Nos corredores do Superior Tribunal de Justiça, o sorriso contagiante de Elinaldo é sua marca registrada. Mas por trás dessa alegria, há uma história de luta e superação que poucos conhecem. Nascido com visão intacta, Elinaldo enfrentou um desafio inesperado aos 13 anos, quando começou a perceber as dificuldades na sua visão, especialmente à noite. Quando eu ia brincar na rua com os colegas, eu notava que os meus colegas eles enxergavam certas imagens com nitidez e eu não conseguia enxergar da mesma forma. Foi aí que eu comecei a notar que eu estava perdendo a visão. Diagnosticado com retinose pigmentar aos 18 anos, uma condição que faz com que o olho deixe de captar a luz e, consequentemente, a visão é comprometida, Elinaldo enfrentou desafios adicionais, incluindo o preconceito de familiares e colegas. Foram períodos assim que eu fiquei muito chateado na época, mas eu usava isso também, passei a usar isso como um combustível para eu batalhar e crescer na vida, né? Porque comentários como, por exemplo, tá perdendo a visão, nunca vai conseguir trabalhar na vida, o que essa pessoa vai ser na vida, vai viver sempre dependendo de alguém. Então tudo isso aí ficou muito marcado na minha mente, né? E aí, a partir daí que eu não me entreguei, em momento nenhum, graças a Deus. Determinado a superar as barreiras, Elinaldo decidiu investir nos estudos para concursos públicos. Com a ajuda de voluntários, os chamados ledores, encontrou uma forma única de memorizar o conteúdo. Qual era a minha artimanha na época? Que foi no ano de 2001, mais ou menos. O voluntário lia o material e eu deixava um gravadorzinho com fita cassete do lado, gravando aquele momento, levava aquela fita cassete para casa e continuava meu estudo na minha casa. Estudava dentro de ônibus com Walkman e fone, em bibliotecas públicas. Então, quando eu chegava na biblioteca e aparecia uma pessoa, eu pedia a pessoa para ler o material. A pessoa, mas eu não entendo nada de direito, não, só ler, eu fico só na escuta. Era assim que eu estudava. Embora tenha sido rejeitado em perícia médica em alguns concursos, que foi aprovado devido à sua deficiência visual, ele encontrou um verdadeiro acolhimento ao ingressar no STJ.
Mas aqui o tratamento foi totalmente diferente. Quando eu cheguei no STJ, vim preocupado, achando que iria ser reprovado também. E aí eles me parabenizaram no dia, me perguntaram como é que eu estudei, como é que foi a minha jornada. Eu expliquei toda a minha história de vida. E aí eu fui muito bem recebido aqui no STJ e até hoje eu sou. É ótimo, é um amor, Elinaldo, né? Assim, a gente aprende com ele, na verdade, né? Mas assim, só gratidão também por ele. Mesmo diante de todas as adversidades, Elinaldo mantém sua alegria e gratidão pelas vitórias conquistadas ao longo de sua jornada. Tudo isso aí serviu de combustível para que eu pudesse correr atrás, né, dos meus objetivos, da minha vida profissional. Hoje, por eu ser um servidor público, ainda mais do Poder Judiciário e do STJ particularmente, eu me sinto uma pessoa com a alma lavada. Sentimento de dever cumprido, né? E que valeu a pena o sofrimento, a jornada, e agradeço a Deus a virtude da perseverança que Ele me concedeu. Que se não fosse a perseverança, hoje eu não estaria aqui. Que história linda, não é mesmo? Esse servidor é um exemplo aí para vários servidores. E o STJ também é um exemplo por acolher e propiciar condições de acessibilidade para os servidores com deficiência. Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar as redes sociais do Sindijus para ficar por dentro de todas as novidades e informações do nosso sindicato. Lembramos que estamos sempre trabalhando para trazer conteúdos relevantes e informativos para os nossos filiados. Se você tem alguma sugestão de pauta ou gostaria de ver algum tema específico abordado no nosso programa, não hesite de nos enviar a sua sugestão. Até a próxima semana com mais notícias, informações e histórias inspiradoras. Um beijo, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.